Seja muito bem-vindo ao Infinito Podcast, onde abordamos temas relacionados a corpo, mente e alma, para que você consiga atingir o seu maior potencial. Hoje eu quis trazer um assunto, eu não vou falar nem diferente, vou falar ousado, acho que essa é a melhor palavra. Mas por que eu quis trazer esse assunto? Segundo as pesquisas e estudos, de 70 a 80% da população feminina, durante toda a sua vida reprodutiva, tem problemas ginecológicos. Então, por causa de ser algo tão alarmante, pelo menos ao meu ver, porque é uma porcentagem bem grande, eu quis trazer um método, uma medicina um pouquinho diferente, mas ao mesmo tempo um pouco ousada. Então, eu quis abordar um pouquinho sobre o tema de Yoni Eggs. Se você não conhece, você vai ficar sabendo agora. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe a Thalita, que é uma terapeuta corporal, que também tem formação e especialização, na verdade, em Yoni Eggs e Salt Healing. Então a gente vai bater um papo, falar um pouquinho o que são esses Yoni Eggs, para que eles servem. E antes disso, eu queria que a Thalita falasse um pouquinho da sua experiência, do seu contato, né? Então me conta um pouquinho da sua história com eles. Obrigada, Gabi. Bom, o meu trabalho atualmente segue muito a linha do corpo, né? Então, a minha principal escola é o corpo como caminho de autoconhecimento e de elevação. Eu iniciei nesse caminho através das terapias corporais, mais precisamente uma técnica que se chama Yoga Massagem Ayurvédica. E eu conheci essa técnica, eu estava no meu último ano de faculdade. Eu sou jornalista de formação acadêmica e no final da faculdade eu comecei a ter crises de ansiedade, crises de pânico, picos de alterações emocionais. E eu vinha levando uma vida assim muito padrão, né? A maioria das mulheres que vivem nas grandes cidades, acho que conhecem um pouco do que eu vou falar. Mas eu trabalhava o dia todo, fazia faculdade à noite, e aí eu varava a madrugada escrevendo a monografia, o TCC, então foi um ano muito pesado para mim. E eu conheci essa técnica de massagem, eu saí dessa massagem completamente transformada. Eu falei, cara, isso não foi só uma massagem, eu quero descobrir esse mundo, porque o meu corpo, a minha sensação era que o meu corpo ficou dormindo durante anos e depois daquela massagem ele acordou. E eu já vinha numa caminhada também, antes de conhecer essa técnica, fazendo terapia com psicólogo e com ayahuasca, né? Então eu já vinha num processo de expansão pessoal, só que no dia da massagem eu senti que deu um salto muito grande, que tudo aquilo que eu vinha elaborando espiritualmente e psicologicamente ancorou de vez assim no meu corpo. E aí desde então eu comecei a estudar essa técnica. E aí fiz uma transição de carreira, esse caminho me tomou muito, assim, me transformou a minha vida. E eu conheci outras técnicas, comecei a estudar outras técnicas de massagens mais clássicas e tradicionais, mas eu senti que a massagem ayurvédica era de fato o meu caminho. E aí eu comecei a atender muito com essa técnica, e esse caminho me levou para conhecer o Tantra, né, que também é uma filosofia indiana, ancestral e matriarcal, que foi para mim um processo muito pessoal de busca e cura da minha sexualidade, apesar de que o Tantra ele não olha só para a sexualidade, mas sim para a nossa vida integral, né, o nosso ser como um todo. E através desse estudo do Tantra, eu comecei a olhar mais para esses cuidados femininos relacionados ao nosso aparelho reprodutor. E esse dado que você trouxe no começo da sua fala, me toca também profundamente, porque eu me via em momentos de muita desconexão com o meu aparelho reprodutor, zero conexão com o meu útero, então eu ouvia falar de útero e na minha cabeça era uma coisa assim, é o órgão que serve para reprodução, né? E quando eu conheci o Tantra, eu descobri que, na verdade, o útero é a nossa matriz, né? De onde todos nós, homens e mulheres, viemos, mas principalmente é a matriz do poder feminino, é a matriz da energia vital da mulher. E quando essa mulher ela está desconectada desse centro energético de poder, ela dificilmente vai ter uma vida plena e saudável. Então, através do estudo do Tantra indiano, mais clássico, eu cheguei a uma terapeuta
Ione Egg e fiz uma iniciação com ela para conhecer, né, essa técnica e descobrir o benefício dos cristais. E até então tem um fato curioso que eu gosto de trazer, é que dentro do caminho das terapias eu sempre fui muito mais visceral e eu tinha uma dificuldade absurda de me conectar com tudo que era sutil. Energias, cristais, era algo muito distante para mim. E eu achei lindo que o cristal ele se apresentou no meu caminho através de um processo terapêutico que é vivenciado no corpo, é experienciado no corpo. Então até isso eu vejo assim essa beleza das coisas como devem ser, né? Então chegou para mim através do corpo e aí também foi outro salto que eu vivenciei, porque para você utilizar a Ione Egg você precisa tocar o seu órgão, você precisa tocar o seu corpo, massagear. E para mim, que era uma pessoa que tocava o corpo mais de outras pessoas, fazer esse resgate foi muito bonito também. E aí começou uma linda e longa história, cristais adentro. Antes da gente falar um pouquinho dos Ione Eggs especificamente, eu queria entender sobre o poder desse cristal, né? A importância. Por que ele poderia, o Ione Egg ele poderia ser feito de outro material, né? Mas por que o cristal? Sim, muito boa essa pergunta. O cristal, ele tem inúmeras propriedades, né? São pedras compostas por minerais e essas rochas preciosas e semipreciosas, elas vêm desse grande centro da Terra, né? Então, a própria cristaloterapia é estudada há milênios como um sistema de cura, né? Em muitas civilizações antigas utilizavam os cristais para rituais de cura, de conexão, de elevação espiritual, mas hoje em dia a própria medicina vibracional já reconhece o potencial de cura dos cristais, né? Não só cura energética, mas cura física, porque os minerais presentes no cristal também fazem parte do nosso corpo. Então existe uma conversa bioquímica que acontece com o cristal quando ele é introduzido. E aí é o que eu falo da diferença, por exemplo, de utilizar os objetos do pompoarismo clássico, né? As bolas, Sim. os objetos de metal, de silicone, de plástico, eles não têm vida. O cristal tem vida e além da vida que tem nele, porque são seres, né? Os cristais são seres, eles são carregados de minerais e de propriedades energéticas que são capazes de ampliar os cristais presentes no nosso corpo. No sangue, nas linfas, na estrutura das nossas fáscias, até a nossa pineal, né, que tem essa estrutura cristalina. Então, quando você utiliza o Ione Egg, quando ele é introduzido dentro de você, rola uma conversa ali, porque a região onde a gente utiliza os cristais é uma região de mucosa que absorve, e nessa absorção acontece essa troca de informação que ativa toda a rede cristalina do nosso corpo, né? Então, os cristais do nosso corpo, eles começam a funcionar em ressonância simpática com o cristal da joia de Ione, né? Como a gente chama desse ovinho de cristal. É uma joia. É algo mais do que apenas um ovo, né? Ione Egg seria um ovo, né? Sim. E eu quero entender um pouquinho da história dos Ione Eggs. Da onde que ele vem? Quais são as escolas que falam sobre ele? Como que ele surgiu? Bom, a principal escola que a gente tem quando se fala da origem dos Ione Eggs é a escola taoísta, né, na China antiga. Existem duas principais histórias que eu vou trazer para você. Uma delas é que as antigas mulheres da corte real da China, né, da China taoísta, elas utilizavam ovos de jade. Eu trouxe um ovo de jade, depois eu vou mostrar. Ok, acho. Elas usavam ovo de jade, primeiro porque a pedra jade, ela é uma pedra muito importante na China taoísta, né? É uma pedra utilizada em rituais de fertilidade, em práticas de conexão e elevação espiritual. Para eles, essa joia ela é realmente uma pedra muito especial. É uma pedra considerada uma joia da realeza, né?
Então tem essa história de que as rainhas e as concubinas do imperador, elas utilizavam essas joias para fortalecer o seu assoalho pélvico, para fazer a ginástica íntima. E elas utilizavam isso como uma forma de manter a sua juventude, porque na China eles trazem muito essa consciência de manter a energia vital fluida dentro do corpo, né? Então elas usavam, existe até assim algumas falas de um mestre taoísta que ele traz essa história de um lugar um pouco patriarcal, porque ele fala que as rainhas e as mulheres que tinham contato ali com os imperadores chineses, elas usavam o ovo de jade para se manter em forma, para agradar o imperador. E aí a gente sabe que, assim, no fundo isso é muito questionável, porque é uma fala que veio de um homem, mas na verdade existe essa outra história que eu vou te contar agora, que é de um clã de mulheres, um clã secreto de mulheres taoístas, que eram denominadas as tigresas brancas. E essas mulheres, elas tinham várias práticas, desde automassagens, né? Elas tinham massagens que elas faziam por todo o corpo para ativar a vitalidade, o Qi, né? Essa energia vital. E elas tinham práticas sexuais e também alimentação. Elas tinham uma alimentação específica, então era todo um estilo de vida baseado e focado em aumentar a energia sexual. E elas usavam as práticas sexuais para armazenar essa energia vital, né? Dentro da escola taoísta, a gente entende que os homens, eles perdem a energia vital através do processo da ejaculação, né? E a mulher tem um ponto na região do períneo que geralmente a energia ela se esvai por esse ponto através da menstruação e através do parto, né? Quando acontece o parto, e com o processo de envelhecimento do corpo. Então a ideia dessas mulheres taoístas era fortalecer o assoalho pélvico, o períneo, essa rede de músculos, para que com esse assoalho pélvico saudável elas conseguissem ter mais longevidade, né? Então até existe a prática e as lendas da imortalidade, né, da China, e eles usam muito esse termo. E eu trouxe um livro que fala sobre essa história, vou te mostrar, que são os ensinamentos sexuais das tigresas brancas, o segredo das mestras taoístas. Deixa eu você mostrar quiser dar uma aqui, olhadinha. Para quem tiver, eu vou deixar o link, mas para quem tiver interesse, eu estava até conversando com a Thalita um pouquinho antes, que uma das pessoas que a gente entrevistou falou sobre esse livro, mas não falou durante o podcast, acabou comentando depois e trouxe um pouquinho dessa explicação também. Mas ela falou muito bem desse livro. E eu vou ler só uma frase que tem nele aqui, que me marca muito e que conecta o meu estudo não só com as Yoni Eggs, mas com o Tantra e com o corpo. Se não consegues enfrentar a tua sexualidade, jamais descobrirás a tua verdadeira espiritualidade. Teu espírito carnal te faz descobrir o teu espírito celestial. Olha para o que te criou para descobrir o que te imortalizará. O Manual da Tigresa Branca. E esse livro, ele traz muito essa consciência de que a energia sexual, ela anda de mãos dadas com a espiritualidade. E isso, para mim, é o mais especial desse trabalho, porque a gente está estudando e trabalhando no corpo físico, mas tem essa ponte com a espiritualidade, né? Então, não dá para viver uma coisa separada da outra, né? Elas estão relacionadas e elas dependem uma da outra para que a gente consiga colocar toda essa potência para fora de uma forma íntegra. Então tem essa história das mulheres taoístas, embora nesse livro não apareça a palavra Yoni Egg, né? Esse termo é um termo utilizado mais recente. Né? Mas existe essa prática. No livro fala muito sobre a jade, né? Elas usam esse termo, fazem menção a jade inúmeras vezes, não só para mencionar o cristal, mas para mencionar alguns ritos que elas praticavam. E fala muito dessas práticas sexuais, né? Práticas para manter a energia vital ativa através da sexualidade, porque os taoístas consideravam
a sexualidade, o elixir de uma longa vida, né? Então, até o próprio mestre Mantak-chia, que é bem conhecido, traz exercícios que são um pouco parecidos para os homens, né? O pompoarismo, práticas para os homens aumentarem essa energia vital sem precisar necessariamente de ejacular e de chegar ali num ápice orgástico, né? Então, são técnicas ancestrais, milenares, muito poderosas e que, embora não tenha comprovação científica, são técnicas que promovem muita qualidade de vida e inúmeras pessoas, relatos de pessoas reais. Vou fazer um comentário agora. É muito fácil, nem precisa muito dessa explicação científica. Às vezes, quando você pega uma pessoa mal-humorada, qualquer coisa, a gente fala, essa aí faz um tempo que não faz, né? Não dá uma. a gente fala isso. Sim. Porque se você tá, né, bem sexualmente, o que você vai transpirar? Felicidade, bom humor, uma energia, ocitocina, o hormônio do prazer. Então nem precisa de muito estudo científico. Sim. Né? E além dessa, já de aparecer nessa escola taoísta, tem alguma outra escola que seja mais recente? Porque esse nome Yoni Eggs, ele é bem recente, ele não é algo tão usado, né? Posso estar errado também, Sim. né? Eu nunca tinha escutado de uma forma mais antiga, não estudos mais antigos. Eles usavam essa referência dos ovos de jade, mas existem relatos que em civilizações antigas, como a própria Índia, né, com o Tantra, as práticas tântricas matriarcais, as mulheres faziam exercícios para o assoalho pélvico. Existem também relatos no Antigo Egito, com a escola do quemetismo, que as mulheres faziam práticas ritualísticas com objetos de formato oval. Então, não só de cristal, mas, por exemplo, de madeira e de outras pedras. E que essa simbologia, essa geometria do ovo, ela traz muita relação com essas práticas ancestrais que estão relacionadas à fertilidade, ao nascimento, a esse culto ao feminino primordial, que é a matriz, que é a origem. E aí existe também uma escola mais recente, que é a escola mexicana, cerca de 40 anos atrás, bem recente, que foi um processo de cura canalizado por uma doutora, Ana Silvia Serrano, que ela catalogou algumas práticas terapêuticas, incluindo a prática com o ovo da rocha obsidiana, uma pedra vulcânica, uma pedra bem escura. E aí existe o ovo de obsidiana que pode ser usado na prática tântrica com Yoni Egg, mas que tem um estudo específico só dessa pedra, desse cristal, que foi catalogado por essa doutora e é um estudo mexicano. Então tem a escola mexicana com os Yoni Eggs de obsidiana. Perfeito. Agora vamos entender exatamente o que é a Yoni Egg. Bom, acho que você tem alguns aí, eu acho que talvez seja interessante a gente até mostrar para as pessoas entenderem. E eles também têm tamanhos diferentes, né? Eu vou te explicar. O meu é pequenininho, tá, gente? O meu não é grandão desse tamanho. Eu lembro que quando eu fui comprar, eu comprei na Chapada dos Veadeiros, por sinal. E aí lá a menina falou assim, você já, no primeiro contato, você já tem prática? Eu falei, não. Ela falou assim, então pega o pequenininho, depois você pega os maiores. Sim, ó. Esse aqui é um cristal quartzo transparente. Dentro do meu estudo, eu considero uma pedra mestra, porque o cristal transparente, o quartzo incolor, ele é uma pedra altamente programável. Então, é muito versátil, porque a mulher ela pode ter apenas essa, e ela pode programar essa pedra em qualquer cor. Então, dá para você trabalhar com Yoni Egg, com a frequência da pedra específica, mas apenas essa você pode programar com a cor amarela, com a cor vermelha. Você pode dar um comando para esse cristal trabalhar em outra frequência. Já, por exemplo, a jaspe vermelha não, ela só trabalha nessa frequência. Então, essa é uma pedra especial. No meu método de tratamento, eu sempre começo com ela. Eu sempre recomendo que as mulheres iniciem pela pedra transparente. Mas você já começa com esse tamanho? Então, o tamanho, foi legal escutar você falando, porque o que acontece? Muita gente acha que quando começa a praticar tem que ser um tamanho menor. Não?
Só que não. Porque as pedras menores, elas não trazem tanta percepção da consciência do canal. Então é ideal, esse aqui é o tamanho M, é a pedra média, tem um ovo que ele é um pouco maior, que é recomendado para mulheres que estão inseguras para começar o tratamento, ou mulheres que têm alguma questão mais fisiológica no assoalho, como por exemplo um prolapso, ou um assoalho mais enfraquecido, porque ela vai precisar desse peso para ela ter essa força para sustentar o cristal dentro dela. O tamanho médio, que é esse tamanho que a gente tem aqui, ele é o tamanho indicado para todas as mulheres, desde quem está começando ou uma praticante que já está há um tempo. E a pequenininha, ela é justamente indicada para quem já tem um certo avanço na prática. Olha, para mim tinha falado o contrário, tinha falado que eu tinha que começar com a pequenininha e depois ia aumentando. Por causa do peso. Não, na verdade não é. Dentro da linha que eu estudo, a gente entende que existe esses 3 tamanhos, mas que quanto mais prática a mulher tiver, mais ela vai ter o domínio com cristais menores. São 3 tamanhos básicos, né? Esse maior, o médio e o pequeno, sendo que esse aqui é o médio, esse aqui é o ovo de jade que eu falei, das tigresas brancas. Esse é de jade, que lindo! É uma pedra muito linda, ela é um verde um pouco transparente e existem várias tonalidades. Essa é uma jade chinesa, existe a jade nefrita, que ela é mais escura e tem uns desenhos assim no cristal. Eu já vi a outra jade. Eu tenho até também uma peça que é uma outro tipo de jade que eu comprei quando eu viajei para Nova Zelândia, e eles usam, né, a jade bruta, que é dos maoris, né, que é a da força, né, e aí eu trouxe pro marido, já é bem escura, é um verde quase, bem escuro, bem escurão. E esse aqui é um quartzo azul, né, também gosto bastante. Essas são as minhas preferidas, né, a vermelha também é uma pedra muito poderosa. Quando você falou em programar, me explica um pouquinho o que é esse programar da pedra. Sim, o programar é algo que vem do estudo da cristaloterapia e de todas as práticas de cura e ritualísticas com o cristal. Programar é assim, toda vez que você recebe um cristal, você vai colocar uma intenção nele e fazer uma programação de acordo com o que você quer que o cristal trabalhe. Porque o cristal é um ser vivo, né? Tem ali códigos armazenados há milênios, séculos nesse cristal. E aí, ele é um ser vivo. Então, você vai pegar o cristal, tem a recomendação de você lavar, colocar na terra, lavar com sal, levar para a praia, tudo isso para energizar. Então, a programação, por exemplo, a mulher vai começar um tratamento de 30 dias com um cristal transparente. A programação ela não vai precisar ser feita todas as vezes que ela for utilizar, mas ela vai programar especificamente o cristal para atuar dentro desse primeiro tratamento. Eu vou aqui intencionar que eu preciso de uma cura emocional, que eu preciso liberar algo que está me incomodando muito, uma culpa, um medo. Então você vai colocar uma intenção e vai programar para trabalhar durante um determinado período de tempo. Por exemplo, o Sound Healing, né, com os cristais que eu trabalho também. Quando a gente vai tocar as tigelas, você programa as tigelas para um determinado fim daquele trabalho que você vai fazer. É uma cerimônia de cacau que eu estou visando a expansão do corpo, eu vou tocar, vou programar esse set aqui de cristais para trabalhar com esse objetivo. Se eu quero trazer relaxamento numa sessão individual, eu vou programar para que traga o relaxamento para essa pessoa que está recebendo a sessão. É basicamente isso. E aí você faz isso conforme períodos que você quer, determinadas fases da sua vida. Então você vai lá, programa o cristal para que você quer. E os Yoni Eggs, a gente até conversou um pouquinho antes. Vamos explicar exatamente como é que ele funciona. Então você vai lá, introduz ele dentro do canal vaginal e deixa ele ali dentro por um período ali, correto? Isso. Como eu te falei, né, existem algumas linhas de terapia, cada terapeuta trabalha de uma forma. Tem terapeutas que recomendam, por exemplo, a mulher colocar para dormir. No meu estudo, eu não recomendo de início dormir com a pedra, porque é um tempo maior que você não vai estar consciente. Então eu recomendo sempre a mulher
reservar um momento no dia em que ela vai estar tranquila, não vai ser interrompida, como uma prática de meditação, né? Eu gosto de trabalhar assim. É importante também saber que, para você utilizar a pedra, você precisa ter uma pedra segura. Então, prestar atenção à lapidação e ao polimento, porque o cristal bruto na natureza, ele tem um formato natural. E aí, quando ele é lapidado, ele é cortado nas dimensões corretas, lapidado e polido para que não fique nenhuma rachadura e nenhum poro, porque às vezes o cristal ele tem alguns poros, né? Então tem que ser bem polidinho. E aí você vai utilizar um óleo, de preferência o mais natural possível. Um óleo de coco, óleo de serve, coco, né? isso. Óleo de coco, você vai embalsamar o ovo mesmo. E aí vai fazer uma automassagem com o cristal. Eu ensino essa técnica para as mulheres nos atendimentos e também nas jornadas que eu guio em grupo. E aí você vai fazer uma automassagem. É legal você tocar todo o seu corpo, você tá presente, às vezes fazer um trabalho ali, um yoga, uma dança para soltar, né, a musculatura. Tem as medicinas de apoio também, femininas, que eu gosto muito de trabalhar, como por exemplo a vaporização do útero. A vaporização, ela é uma prática ancestral também, milenar e matriarcal. Você vai ver eu falando muito disso, porque é um resgate muito bonito para nós mulheres acessar essa sabedoria ancestral e matriarcal que era passada de forma oral, de mulher para mulher, e isso foi perdido. Então agora, principalmente depois de eu ter vivenciado a experiência da maternidade, isso veio muito forte para mim, né? E até é curioso, esse processo de guiar trabalhos com as Yoni Eggs veio depois de eu ter parido a minha filha, né? Eu fazia as práticas pessoais e eu atendia mulheres individualmente, mas bem pontual. O meu foco era as massagens, como eu falei. E aí depois desse processo do despertar mesmo do ventre, com a experiência do gestar e do parir, veio muito forte um chamado para que eu levasse isso para mais mulheres. Então, eu recomendo sempre utilizar dessas medicinas de apoio, que vão trazer as ervas, que vão trazer massagens, né? O banho de assento, a vaporização, tudo isso prepara o nosso útero, né? Não só o útero, mas o nosso canal, assoalho pélvico, vai preparar o nosso corpo e o campo energético para receber essa medicina vibracional, que é essa medicina poderosa das Yoni Eggs. Então a mulher ela vai relaxar, fazer a sua conexão. Tem um ritual, né, de programação e tal, então tudo isso vem antes. Mas na prática, como acontece ali o uso, você massageia toda a região genital, todo o aparelho genital, para levar a circulação sanguínea, né? É um ponto muito importante de trazer, porque não é só você pegar o ovo e enfiar lá dentro, empurrar. É isso que estava fazendo. Adorei. Vamos aprender agora. Então, passo número 1, passo número 2. Então vamos lá, passo número 1, programar o seu cristal. Isso. Então esse é o passo número 1. Passo número 2, preparar o seu corpo para receber o cristal. Exatamente. E isso é muito legal de trazer para as mulheres, porque nós não fomos ensinadas como tocar o nosso corpo, muito menos o nosso genital, né? A nossa geração, e acredito que até hoje, né, são poucas as pessoas que têm essa consciência de trazer uma educação corporal e uma educação sexual, né, para as crianças, para os adolescentes, e isso culmina em pessoas adultas com uma sexualidade completamente adoecida. Isso a gente tem dados aí para comprovar. E ensinar as mulheres a tocar o seu próprio corpo, o seu genital, né, com gentileza, com respeito, com amor, é o primeiro passo de transformação dessa ferramenta aqui, né, porque começa bem antes de introduzir o ovo. E aí esse movimento de reeducação para a gente aprender a tocar nosso corpo também vai resultar numa vida mais prazerosa e numa autonomia. O meu trabalho ele é muito baseado também nessa autonomia. Levar autonomia para a mulher para que ela habite de forma íntegra e que ela se sinta pertencente ao seu corpo, né? Então a ferramenta dos Yoni Eggs, ela traz muito, ela devolve a mulher de volta para o território que sempre foi dela, que é o corpo. E aí, fazendo essa técnica de preparar o corpo, massagear, você já aumenta ali essa conexão consigo mesma
Isso já traz alguns benefícios, né? Como esse cultivo do amor próprio, do autocuidado. E aí sim, com seu corpo relaxado, com bastante circulação sanguínea, a gente vai fazer a introdução, que é sempre feita com a mulher deitada em uma superfície dura. Então, eu sempre recomendo fazer no chão com um tapetinho. Nunca no colchão. No colchão, no sofá, numa cadeira não, porque não vai dar muito certo. Tá. E aí, deitada, você vai introduzir com muita gentileza, respirando, fazendo contrações do assoalho, até você sentir que o ovo escorregou ali pra dentro, né? Você vai meio que sugar ele. Entendi. E aí ele vai ficar acoplado ali. E a ponta dele é sempre pra baixo? Então, Ou a não gente tem uma regra? introduz... eu gosto de introduzir dessa forma. Você vai segurar ele com a pontinha mais fina, ele até encaixa direitinho assim. E aí essa ponta maior você coloca. E aí você vai com gentileza introduzindo, ele entra. Quando ele tá dentro de você, ele vai girar. Então assim, é só uma forma mais anatômica mesmo de fazer essa introdução. E aí dentro do canal ele faz vários movimentos e ele vai massageando as paredes do nosso canal. E aí acontecem vários processos em conjunto. Você falou pra mim que geralmente no começo você recomenda fazer durante o dia e períodos de 30 minutos. Esse período de 30 minutos é um período onde a mulher ela tem que estar 100% focada nisso, ou ela pode estar fazendo outras coisas da vida dela? Vamos supor, foi lá, colocou com gentileza, fez todo esse processo, e aí ela, não sei, está trabalhando, ou é melhor ela ficar num processo de meditação? Como é que funciona isso? Olha, é uma medicina que exige presença e não pode ter pressa. Então, muitas vezes, não é que, não pode, é proibido. Mas se você coloca e vai trabalhar, vai fazer qualquer outra coisa, mesmo que você trabalhe em casa, pode acontecer de ocorrer algum imprevisto e você precisar resolver correndo alguma coisa. Aí já não é legal, porque, como eu falei, o cristal ele é um amplificador energético. Quando você está com ele dentro de você, o seu campo áurico ele fica expandido, a sua energia fica expandida e a sua conexão espiritual ela fica aumentada. Então acontece esse processo de expansão mesmo, né? De todo o corpo. Quando a gente usa um cristal, né, numa joia, ou para meditar, já acontece isso. Imagina você usando um dentro de você. Então eu recomendo, pode até fazer a prática à noite, por exemplo, não precisa ser só de dia. Um momento que você está tranquilo, às vezes antes de dormir funciona muito bem. Um momento ali que você vai parar, se concentrar, vai criar um ritual ali para esse momento e você vai estar totalmente atenta e presente a tudo que está acontecendo no seu corpo. Então você vai respirar de forma consciente, isso vai possibilitar que você sinta os movimentos do cristal dentro de você. Por isso é legal não começar com a pedra pequena. A pedra média ela vai te dar esse feedback de onde o cristal está ativando, né? O nosso canal ele tem pontos reflexológicos. A medicina chinesa estuda e traz muito isso, né? E esses pontos reflexológicos dentro do canal, eles vão sendo ativados à medida que a gente faz as contrações, os exercícios pélvicos, e o cristal ele vai acionando esses pontos reflexológicos, ele aciona o colo do útero, que é responsável por muitas funções reguladoras do emocional feminino, né? E existe também o processo de você liberar tensões. Muitas de nós carregam tensões no canal. E essas tensões do canal vaginal são diferentes das tensões do assoalho pélvico. Porque a musculatura do nosso canal é uma musculatura lisa, onde a gente não consegue controlar. Sim. Você não consegue contrair a musculatura do canal, você contrai todo o assoalho, que é essa rede de 13 músculos que fica em volta, né? Então, ao contrair o assoalho, existem os esfíncteres, né, do nosso aparelho genital. Eles são pressionados pela musculatura do assoalho pélvico e aí acontece uma sensação de que a gente está pressionando ali dentro. Mas não necessariamente o canal que a gente está pressionando, são os músculos que estão em volta. Exato. E o que acontece de ativação no canal é a massagem do cristal e conforme vai massageando, vai liberando essas tensões que estão relacionadas ao emocional. Por exemplo, quando a gente tá chateada com o nosso companheiro, com o nosso marido, por alguma coisa que eles fizeram, ou a vida, sei lá, a gente tá estressada, e aí o seu parceiro chega e quer trocar ali um carinho, dificilmente o seu canal ele vai relaxar para receber ali uma penetração, por exemplo. Você fica tensa,
Você não consegue ter uma troca sexual. É a mesma coisa se você estiver tensa para fazer a prática com Yoni Egg. Por isso que existe todo esse caminho de preparo, para que a sua mente, o seu emocional e o seu psicológico enviem respostas para o seu corpo que pode relaxar esse canal, né? Por isso que existem exercícios que são interessantes, né? Essa própria estrutura nossa da mandíbula, do maxilar, da garganta, da laringe, tem até uma imagem da anatomia que eu gosto bastante, que é bem parecido como a estrutura do canal. Tem uma ligação, né? Então, quando você abre, põe a língua para fora, relaxa e solta o ar, automaticamente você está relaxando lá embaixo. Então, eu costumo usar práticas de vocalização, de exercícios mesmo de movimentação, de automassagem para relaxar o canal. E aí sim a gente consegue fazer com mais presença e percepção. Por todos esses motivos é legal você fazer acordada, até você pegar a prática e tudo bem, você fazer dormindo para outros fins. Tá. Você tem que fazer, quando botei várias perguntas, eu super curiosa sobre o assunto, por isso que eu te trouxe, né? Sim, aproveita, eu vou responder tudo. Quando você tá com o cristal, né, introduzindo, desculpem, dentro do canal vaginal, e você tá nesse, vamos supor que tá num processo de meditação. Necessariamente você precisa fazer o exercício de pomparismo, né? Pompoarismo, que é a contração, ou você não precisa, você pode deixar ele lá e ficar só meditando? Sim, é muito versátil, tem várias formas de fazer. Então, existe a ginástica íntima, o pompoarismo e os exercícios de fisioterapia pélvica, inclusive essa relação, né? Que a gente tem esse conhecimento ancestral, energético dos cristais, mas tem hoje a própria fisiologia do corpo a favor. Então, assim, essa ginástica, exercícios de contração, eles vão trazer o tônus muscular e vai trabalhar essa parte dessa rede muscular. Mas se você quiser usar como forma de ampliar o seu processo meditativo, também é muito bom. Uhum. Você pode introduzir, fazer respirações e simplesmente só deixar o cristal ali e fazer uma meditação que você seja habituado a fazer. Ou, por exemplo, usar o Yoni Egg para fazer uma prática de yoga também é muito bom. Então você pode combinar as terapias? Pode combinar. Tem até dentro dos trabalhos que eu conduzo em grupo ou das mentorias individuais, a gente faz o que a gente chama de Yoni Yoga, que são práticas de asanas com o cristal dentro do canal, que é muito poderoso e muito gostoso também. Porque aí você consegue também combinar a presença, né, da postura, da prática do yoga. Eu lembro que quando eu fazia yoga, tinha alguns asanas que você fazia a contração, né, que você trabalhava. Os bandas. Exatamente. Tem as contrações dos bandas que trabalham muito essa estrutura, porque o assoalho pélvico nos homens e nas mulheres é uma estrutura que sustenta o útero, a bexiga e o intestino. Então, a gente precisa ter essa rede forte para que a gente tenha uma saúde, né? Seja o intestino funcionando bem, a bexiga funcionando bem. Então, tá tudo relacionado. Você não tá falando só na questão sexual, né? Ele vai muito mais além disso. Muito mais. Esses exercícios também eles são bem importantes para mulheres que já tiveram alguns filhos, né? Pela questão do escape. Exato. Perfeito. Inclusive, é um dos benefícios que essa prática traz, tanto para mulheres que já tiveram filhos, mas também para mulheres que estão na fase da menopausa, do climatério, que é uma fase que tende a deixar essa mulher com uma sensibilidade maior no sentido de perder, por exemplo, a lubrificação, né? Depois que tem filho também, a mulher ela fica um período de resguardo, então esse período é natural que aconteça esse sedimento da bexiga, porque você passa a gestação inteira com o peso da barriga ali. Então acontece essa sobrecarga na bexiga, que acontece, eu tenho, por exemplo, uma paciente que ela não teve filhos, mas que com o passar da idade, ela é mais velha, ela começou a ter escape, ter incontinência urinária por conta da idade. E aí ela me procurou justamente para reverter esse processo. E aí ela começou a fazer as práticas e notou uma melhora bem significativa. Então, tanto no pós-parto, e acho que falando de mim, eu tive essa experiência, me ajudou muito assim a voltar com todas essas funções do aparelho reprodutor e urogenital de uma forma
mais rápida e mais efetiva, então ajuda muito. E é uma prática menos, é uma prática que não tem perigo, né? Exato. Eu já tive pacientes que passaram, na verdade, no caso foi uma só que passou comigo, ela teve um problema muito sério, ela estava com continência urinária, né? Na época não não conhecia outras medicinas, e a primeira coisa que o médico falou assim, não, vamos operar e vamos colocar uma rede que é para sustentar. Só que essa rede que ela colocou na bexiga, não sei o que foi que o médico fez errado, que ela grudou, e aí ela pegou o útero dela e ela acabou perdendo o útero. Uau. Por causa disso. Que triste. Que poderia ter sido somente, né, se soubesse, óbvio, na época ela não sabia, um médico foi para uma, né, não que às vezes eu né, concordo que em certos momentos, em certas patologias realmente precisa ter uma intervenção, uma cirurgia, mas muitas outras coisas podem ser de uma maneira mais natural, menos invasiva, enfim. Sim. Acontece. Acontece. E você falando isso me veio algo que eu costumo falar para as mulheres nos meus grupos, que é o seguinte, se a gente for olhar num panorama geral, a medicina mais tradicional, ela de alguma forma invalida o útero e tem essa visão, né, que é só para reproduzir e que, Sim. por exemplo, a mulher que não quer ter filho, se ela começa a apresentar alguma patologia uterina, a primeira opção do médico é o quê? Tira, vamos arrancar seu útero fora e descarta. Tipo, é como se fosse lixo, sabe? E isso é muito doloroso porque não leva em consideração não só que existem outros caminhos alternativos de tratamento, mas de que o ventre é a matriz de poder da mulher. Então, mesmo que ela não queira ter filhos, ela não precisa tirar o útero, tá tudo bem. Porque é uma coisa muito energética ali, né? O útero, ele carrega muitas também as nossas emoções, né? Ele é um reciclador de energia também pra gente. Eu queria trazer a explicação que você me deu de não poder usar à noite, que eu achei muito legal. A gente estava conversando antes, eu queria que você explicasse por que não pode usar, não é que não pode, mas é melhor você usar quando você já está um pouco mais avançada, ter um pouco mais de consciência. Bom, quando a gente está dormindo, o nosso corpo, a nossa mente desliga, mas o corpo ainda está ali com as suas funções em atividade. Existe essa parte física que quando você está dormindo, você não tem o controle da musculatura. Então pode ser que você esteja em completo relaxamento e o pezinho ali do cristal, embora não seja algo assim exorbitante, ele vai fazer uma pressão, pode dar uma sobrecarregada na musculatura, porque você não está atenta para contrair e ativar. Então tem esse ponto. Se você já pratica há mais tempo, o seu assoalho está acostumado com aquela densidade e aí já tem uma memória muscular ali. E a parte energética e espiritual, porque quando a gente está dormindo, muitas vezes a gente não sabe aonde o nosso espírito, a nossa alma vai trabalhar ou vai perambular, né? Às vezes a gente tem sonhos e muitas vezes não são positivos. Então, se você está com o cristal dentro de você, todo o seu campo está aberto, essas anteninhas estão ligadas e muitas vezes você não tem tanto controle, né? Então, essa coisa de não estar tão atenta e na presença é um ponto. Essa questão da própria musculatura não estar acostumada. E um ponto também que pode sobrecarregar é que a mulher, às vezes, ela vai passar um período muito longo com o cristal ali dentro e ela pode ter cólica, pode sentir alguns desconfortos e achar que aquilo ali é culpa do cristal. Ah, não vou usar mais, como você me trouxe, né? Porque tá me dando cólica e isso não é legal. Então, assim, quando a gente tá com aquela região parada, por exemplo, não é habitual você introduzir objetos dentro do canal, né? Sim. É algo que não acontece com frequência, então o corpo não está acostumado. E aí é igual um músculo, qualquer outro músculo do corpo. Se a gente exercita, faz academia, no outro dia você vai sentir uma dorzinha, né? Ali é a mesma coisa, até no próprio canal ou no assoalho. Inclusive acontece algo curioso, que acho que é o medo número 1 das mulheres quando vão praticar Yoni Egg pela primeira vez, que é assim, beleza, você vai introduzir, mas e se o ovo não sair, né? Tem esse questionamento, ele se perde lá dentro, o que acontece com ele? Quando a gente está consciente, você consegue fazer o processo de introdução e retirada, mas se você está dormindo e acontece alguma tensão na musculatura, pode ser que quando você acorde e vá tentar remover o ovo, ele fique preso naquela tensão. Então isso também é um ponto de atenção. Eu prefiro que essa mulher ela pratique bastante acordada, desperta e com presença, para aí sim ela adentrar um processo de utilizar à noite, né?
Durante o sono, você pode deixar o cristal embaixo do seu travesseiro, ele vai continuar trabalhando. Você fez a prática, retirou o cristal, põe embaixo do travesseiro. É uma forma boa de conectar sem ele estar dentro do seu corpo, né? E aí, nos casos de práticas mais avançadas, com determinados fins, por exemplo, para ativar o processo de sonhos lúcidos ou para trabalhar memórias que estão no seu inconsciente, é legal você dormir com ele. Mas é por isso que requer um tempo maior, porque para você acessar também essas memórias ocultas, você tem que ter um caminho e, de preferência, uma terapeuta, uma pessoa que vai ser suporte para você, para te auxiliar caso aconteça alguma coisa que não esteja dentro do esperado. E a frequência? Você pode usar ele com que frequência? Todos os dias, um dia sim, um dia não? Porque foi que nem você falou, também a questão de, né, você tá trabalhando ali, uma mini musculação, ou às vezes nem mini, né, dependendo, uma super musculação. E até na musculação você tem que ter os seus momentos de pausa para o músculo se recuperar, enfim, para não fadigar. Nessa prática também funciona assim? Também funciona assim, dessa mesma forma. Eu recomendo alguns ciclos, né? Eu gosto de trabalhar com a mulher fazendo um mínimo de prática de 2 vezes na semana. E aí ela pode fazer de 2 a 3, eu recomendo o mínimo, né? Ela vai intercalando. Ou então ela pode, sei lá, eu quero fazer 5 dias e deixar 2 dias descansando. Também pode, só que eu gosto de trabalhar com esse tempo mínimo de 30 minutos, máximo, né, de 30 minutos, justamente para não causar essa fadiga, né? Então, sei lá, ela quer fazer um tratamento de 30 dias, um mês, com aquele cristal. Ela vai trabalhar toda semana. Então eu falo, olha, faz 3 vezes na semana, vai intercalando e aí o final de semana você fica observando. Mas se você quiser fazer direto, pode fazer um dia sim, um dia não. É um trabalho assim que não tem uma receita de bolo. Eu acho que é importante você saber o conceito básico de você ter uma prática segura. Então assim, não é para sobrecarregar, não é para usar todos os dias, mas você vai sentindo o limite do seu corpo. Existem esses tratamentos que cada terapeuta vai indicar de uma forma. Eu gosto de indicar, assim, 3 vezes na semana, uma prática boa, assim, constante, porque também requer disciplina para você ter resultado. E aí, se você sentir de fazer, né, fiz as minhas 3 práticas semanais e quero usar para fazer uma prática de yoga, também pode. Só não é legal usar, tipo, sei lá, 7 dias na semana, porque sobrecarrega. Então, ter esse bom senso e esse cuidado também. Tá. E outra coisa que eu também queria saber, cada cristal você pode usar em períodos diferentes do seu ciclo menstrual. E outra coisa que eu também queria saber, você pode usar ele durante todo o período do ciclo ou não? Tem algum período que você não pode especificamente? Sim. Não pode ser usado durante a menstruação, né? Durante a lunação. Nesse período a gente não deve introduzir nada, porque é um momento de liberação desse sangue, é um momento realmente da gente deixar fluir. E essa questão das pedras, dos cristais, também é algo muito particular. Existem uma lista de pedras que podem ser utilizadas dentro da prática Yoni Egg, porque não são todos os cristais que são compatíveis com a mucosa, né? Por exemplo, quando a gente vai preparar elixir de cristal, né, que coloca o cristal na água para tomar, nem todas as pedras podem ser utilizadas porque a gente vai ingerir. Com a prática das Yoni Eggs é a mesma coisa. Tem uma lista de cristais tóxicos que não podem jamais ser introduzidos dentro do canal. E tem um ponto também, né, que eu gosto de trazer de alerta, que é na escolha do cristal. Então, assim, não compre cristal aleatoriamente sem saber dos componentes daquela pedra. E aí você pode, sim, criar um tratamento personalizado com uma egg para cada fase do ciclo menstrual, né? Mas eu gosto muito de trabalhar com ciclos maiores, porque aí você vai penetrar profundamente no estudo daquele cristal. Então eu gosto sempre de fazer um estudo mínimo de 30 dias, de 30 dias a 3 meses. Então assim, eu vou trabalhar com a jaspe vermelha, que é essa pedra que é muito relacionada ao sangue, à terra, é uma pedra que traz muito essa energia do corpo físico, né? Muito indicada para trabalhar toda essa conexão com o corpo físico, aceitação, questões menstruais,
A relação com a libido é uma pedra que ajuda as mulheres que estão sem libido, por exemplo. E é uma pedra que tem uma conexão especial com Maria Madalena, que é também um estudo que eu gosto muito. E ela traz essa frequência, né, desse feminino mais profundo e da conexão com o sexto raio da fraternidade branca, que é o raio do rubi dourado. Então também tem essa mescla de alguns estudos esotéricos e espirituais com os cristais. E aí você vai fazer um tratamento com a jaspe. Eu vou recomendar para você, olha, faz um ciclo de 30 dias com ela. E aí você vai perceber como ela atua em cada fase do seu ciclo. Vai ter a pausa durante a sua lunação, que você não vai utilizar. E aí existem ritos que eu recomendo a fazer, né? De conexão da pedra com seu sangue. Tem várias, muitas possibilidades. E aí você pode decidir, finalizei esse ciclo, quero adentrar uma outra pedra. E aí você intui a pedra, ou então com o auxílio de uma terapeuta, ela vai te mostrar, olha, o que você está precisando trabalhar na sua vida? Então, vamos adentrar o conhecimento da cristaloterapia. Essa pedra vai te ajudar nisso, essa pedra vai te ajudar naquilo. Eu prefiro trabalhar dessa forma do que, por exemplo, você usar uma pedra na pré-ovulatória, uma na ovulação e outra, tipo, sim, sabe? Várias pedras diferentes. Eu acho que isso causa ali uma certa confusão, né? Lógico, sei lá, você tem anos de prática e você quer fazer um experimento, tudo bem, tudo é possível, né? Mas eu gosto de seguir essa linha mais aprofundada, de estudar bem aquele cristal para depois partir para outro. Tá. Desses que você trouxe, você já falou um pouquinho da Jade, da Jade não, desculpa, da Jasper. Quais são as outras propriedades assim, terapêuticas desses cristais que você trouxe, que você geralmente trabalha? O quartzo azul, ele é uma pedra que tem uma conexão bastante com o espiritual, então é uma pedra que traz essa conexão elevada com os chakras superiores, e é uma pedra que ela traz também alguns princípios da cor azul, né, que é a calma, que é a tranquilidade. Então, por exemplo, se você fez um ciclo com a jaspe, que é uma pedra de mais movimento, e você está precisando dar uma tranquilizada, você pode usar azul ou o quartzo verde. O quartzo verde também é muito bom para esses processos de trazer mais calma, ou às vezes você quer dar um determinado foco em algo da sua vida, você pode usar esse cristal. Tem a relação também com o raio azul, então dá para trabalhar essa energia também, né, de São Miguel Arcanjo. Proteção, é muito especial, assim. E aí tem a Jade, maravilhosa, que é uma pedra, assim, muito da realeza, né? Essa pedra, ela conecta a mulher... um olho de gato. Ela conecta a mulher com tudo que tem de mais belo e elevado. É uma pedra também muito espiritual e ela costuma trazer esses aspectos mesmo de autovalorização. Então, da mulher se colocar no lugar onde realmente ela está na sua postura ali de realeza, sabe? De entender quem ela é. E se caso a mulher estiver num processo de negar a sua potência, o seu lugar de valor, essa pedra vai ajudar a mulher a se colocar nesse lugar. É uma pedra bem especial. E tem aqui a cristal transparente, que é uma pedra que traz... Que essa é mais versátil, né? Que você consegue programar, bastante. Mas se você for trabalhar com ela especificamente, ela traz aspectos de clareza. É uma pedra translúcida, ela funciona como se fosse uma lente ali de aumento, que ela vai ampliar tudo que você precisa ver, ela vai te trazer clareza. Então, sei lá, a mulher tá num processo meio confuso, ou até mesmo para começar o tratamento, ela não sabe muito bem aonde ela quer pôr o foco, essa pedra vai ajudar a trazer o que ela precisa olhar. Então, é uma pedra que traz essa clareza e é uma pedra também que traz uma ativação, uma clarividência dos dons mediúnicos. Então, se essa mulher precisa abrir essa visão também, é uma pedra boa para isso. Você trabalha mais com essas pedras? Eu trabalho com todas as pedras, mas essas são as minhas preferidas, são os meus xodós, assim, as que eu gosto bastante. Assim, opinião pessoal, né? E as que eu costumo guiar mais trabalhos, assim, tem o quartzo rosa também que eu gosto bastante, mas eu não trouxe ela aqui. Mas tem muitas pedras que podem ser utilizadas, né, com determinadas finalidades.
Agora, a gente saindo um pouquinho desse campo mais, né, sutil, emocional, espiritual, quais são as vantagens físicas, fisiológicas que o uso dos Yoni Eggs vão trazer? Então, o primeiro ponto é essa questão do assoalho pélvico, né, do fortalecimento. E acho que um outro ponto muito importante é essa conexão da mulher com o próprio corpo. Então, você vai tocar no seu genital, você vai tocar no seu corpo. Isso vai trazer maior circulação sanguínea. E quando a gente traz a circulação sanguínea, isso é um sinônimo de vitalidade. Por exemplo, essas patologias, essas infecções, candidíase de repetição, processos que são causados por fungos, bactérias, geralmente a causa não é só ali, né? Pode ter a ver com a alimentação, com a forma como essa mulher cuida do corpo, todo esse afastamento que esse sistema que a gente vive promove da gente se distanciar desse órgão, porque pode ser perigoso, sendo que na verdade é onde está a nossa maior potência, porque uma mulher empoderada, não só do seu corpo, mas da sua sexualidade e do seu prazer, uma mulher que conhece o caminho do prazer no seu corpo, de um lugar consciente, não de um lugar para agradar o outro, ou eu já vi inclusive pessoas vendendo a terapia com Yoni Eggs como uma forma de apimentar a relação ou de fazer a mulher ser melhor na cama. Eu não acredito nisso, eu acho que o caminho primeiro tem que ser para si. E aí, toda essa promoção de circulação sanguínea e de vitalidade na região genital já começa a afastar essas patologias, porque a mulher ela vai estar ali cuidando, vai estar lubrificando, vai estar hidratando, né? Sempre que ela for usar o óleo. Dificilmente a gente para hidratar o nosso canal. Então, quando você está praticando Yoni Eggs, você vai ter que fazer isso. E aí, isso vai promover uma saúde genital melhor. Tem a questão também da consciência corporal ali na região, que aumenta, então isso vai provocar sim mais prazer, isso vai provocar uma saúde sexual mais saudável. Por quê? Porque a mulher, ela vai, além de conhecer, ela vai liberar tensões que impedem. Então, por exemplo, os distúrbios, dispareunia, vaginismo, que são distúrbios que essa mulher tem contrações involuntárias ou sente dor na penetração, tudo isso vai melhorar, porque ela vai soltar essas tensões com a prática e isso vai resultar em todo esse campo sexual mais satisfatório, mais saudável. Isso promove saúde para o corpo inteiro, porque com o uso também do cristal lá dentro, a gente ativa as glândulas que são responsáveis pela lubrificação. Então a mulher, ela passa sim a ter mais lubrificação íntima. E é engraçado porque quando você começa a usar, eu falo de mim, às vezes eu tô em algum ciclo de tratamento e aí eu, sei lá, tô lavando a louça em casa e eu começo a sentir que eu tô ficando lubrificada e eu falo, nossa, tipo... E do nada. Do nada! E acontece, e é muito bom porque é um sinal de saúde isso, né? Sim. Melhora também a questão urinária, né? As mulheres que são praticantes da Yoni Egg terapia, elas relatam que quase não tem infecção de urina, candidíase, essas bactérias e fungos que acometem ali o nosso genital, porque você vai estar cuidando, você não vai ficar sempre com a região abafada, você vai usar óleos naturais, ervas, banhos de assento, tudo isso vai aumentar a saúde. Tudo isso são práticas que hoje a ginecologia natural recomenda, por exemplo. Existe também essa melhora na autoestima, porque a mulher ela vai ter mais autoconfiança, ela tem o domínio ali do seu corpo, entende esses caminhos. E existe também uma questão de refazer algumas memórias, né? Tanto liberar essas memórias de dor, porque muitas de nós também carregam memórias de dor, não só nossas, mas das nossas ancestrais, que são traumas transgeracionais que são passados, principalmente porque a mulher, o útero dela foi formado dentro de outro útero, então tem uma ligação muito forte que traz isso para a nossa vida atual. Então acontece essa liberação de memórias e acontece também essa ativação que eu falei dos cristais do nosso corpo entrando em ressonância com esse cristal e ativando, por exemplo, o bom funcionamento das glândulas. Então, quando essas glândulas elas passam a funcionar de forma mais harmônica, os hormônios, tem vários hormônios do corpo feminino que
eles precisam estar em harmonia para que a gente tenha uma saúde boa, né? Então, esses hormônios, eles também começam a ser produzidos de forma melhor. Então, tem uma melhora muito grande nessa parte hormonal. Inclusive, mulheres que estão na menopausa... Isso que eu ia perguntar. Se tinha benefícios para mulheres que... Porque a mulher, quando ela entra na menopausa, ela fica meio sem muitas ferramentas. Ela não tem, às vezes, conhecimento de ferramentas que não seja só uma reposição hormonal. Exato. Que eu acho que, às vezes, é necessário, sim, e deve, né? Se tá com muito calorão, muitos sintomas, não tem porque você também ficar sofrendo. Exato. Mas, ao mesmo tempo, você também pode fazer uso das coisas mais naturais, né? Eu acredito sempre que esse caminho integrativo, ele é muito benéfico, porque se a gente pode usar dos recursos que a gente tem aqui, que a terra nos dá, né, que essa grande mãe nos dá para que a gente consiga se curar, por que que a gente vai direto para um método mais invasivo, né? Então, eu sempre recomendo essa mulher a procurar esse caminho, né, dessas práticas mais ancestrais e naturais, porque isso vai fazer com que ela descarte a possibilidade de precisar fazer uma reposição se isso já resolver. Muitos casos resolve. A mulher, ela volta a ter a lubrificação, ela volta a ter uma vida sexual ativa, que já vai melhorar muito os hormônios, ela volta a ter essa libido e essa regulação natural, né? Então, isso acontece, muitas mulheres são beneficiadas nesse período da menopausa. E existe um ponto também que você falou e eu lembrei. As mulheres que por algum motivo precisaram retirar o útero ou parte do aparelho reprodutor, como as trompas, os ovários, por problemas de saúde. Essas mulheres também são beneficiadas, porque além de todos esses benefícios que eu falei, físicos, hormonais, emocionais, também acontece uma reconexão com o útero energético, holográfico, que existe ali ainda, né? Então é uma forma dela se reconectar com esse ventre. É bem bonito, assim, esse trabalho. E melhor, o que você dá de dicas, assim, para quem está iniciando nesse mundo, né? Para quem quer começar a usar ou que ficou interessado? Olha, eu acho que a principal dica é procurar uma pessoa que seja especialista para te orientar, seja através de uma mentoria terapêutica, que é um trabalho que eu ofereço, que eu vou acompanhar essa mulher mesmo ali, vou pegar na mão, vou ensinar tudo. E, como eu falei, eu trabalho promovendo autonomia. Então, eu acho que para quem está começando, o mais indicado é isso, é ter uma pessoa, uma mentora, uma terapeuta. E dentro do meu trabalho, eu não gosto de deixar as pessoas reféns. Então, assim, eu vou te dar o passo a passo, você vai fazer um ciclo ali comigo e eu vou te ensinar tudo. Depois você pode caminhar com suas próprias pernas. Então, assim, o passo número 1 é procurar uma pessoa que tenha entendimento, que estuda, que pratica, né? Não é só um curso online que alguém gravou ensinando como fazer. É uma pessoa que vive isso mesmo e que vai te dar caminhos. Porque eu só consigo falar de tudo isso que eu tô falando pra você, sim, porque eu já vivi muita coisa em mim, né? Vivenciei Onieg antes de engravidar, durante a gestação e depois do parto. Então eu tenho essas 3 fases da vida onde eu posso relatar benefícios e como isso me ajudou em cada fase. Então, assim, procurar uma pessoa que entenda, que saiba para te guiar. Ter cuidado na hora de escolher e comprar os cristais. Não comprar de preferência em sites ou em grandes lojas, porque eu já vi, inclusive tenho prints, tenho imagens de mulheres que me mandam sites vendendo ovos de cristal de pedras tóxicas. Então, assim, a sodalita é uma pedra tóxica, não pode ser introduzida. Você abre uma página lá que vende cristais, digita Onieg no Google, vários ovos lindos, maravilhosos, lapidados de sodalita. A mulher acha aquilo incrível, ela compra porque ela gostou da cor, ela introduz e aí ela tem um problema, porque é tóxico. Ovo de selenita, pasmem, mas eu já vi. Selenita é super porosa, nem sei como é que consegue lapidar. Eu já vi também vendendo. Calcita, que é uma pedra tóxica. Fora que isso é na internet, mas se você for nessas lojas grandes de cristais, tem 2 problemáticas, até polêmicas, que eu vou falar aqui, que eu acho muito importante. A gente adora polêmica. Pode falar. Olha, tudo. Um ponto é que tem muitas lojas grandes que elas colocam os cristais expostos, né, em prateleiras, assim, e eu já vi pedras rachadas
quebradas e coladas com marca de cola, mesmo que foi colada, remendada com cola, isso é super perigoso. Essas pedras tóxicas misturadas com outras pedras que podem ser usadas. Que aí acaba soltando, né, Isso, a toxicidade. Solta. E o ponto polêmico é a questão dos garimpos, né? Toda vez que a gente fala de cristal, assim como, por exemplo, a indústria dos óleos essenciais, que a gente sabe que tem muita coisa feia por trás, o que acontece na indústria dos cristais é o seguinte: existe uma exploração que acontece ainda mais agora, né, com esse boom, e, por exemplo, usar cristais para peças decorativas gigantescas. Eu acho meio bizarro, né, a minha opinião pessoal, porque é um recurso natural. É como se fosse um abuso à terra, né, você tirar isso à força simplesmente para enfeitar. Só que o que acontece? Tem esse ponto, essas grandes lojas de cristais, elas vão explorar em grande escala, isso não é legal. E dificilmente você vai ter um respaldo ali, um laudo, algo que te certifique que esses cristais vêm de um garimpo legalizado. Ou seja, pode ter mão de obra escrava infantil envolvida no processo de extração, de lapidação desse cristal, que não é bacana para toda essa prática tão pura e elevada que a gente traz com os cristais. Então tem esse ponto, né, do garimpo, de ter esse cuidado, esse ponto das pedras tóxicas, né, de como foi a procedência. E aí o que eu recomendo? No meu caso, eu tenho 2 fornecedoras que são mulheres, terapeutas e Eggs, que são lapidadoras. Então elas fazem um trabalho completamente artesanal, manual, muito especial, que ela vai pegar o cristal bruto. Essa pessoa, ela estuda muito e inclusive quando eu tenho dúvidas eu falo muito com ela, e ela me trouxe muita informação assim de garimpos, algumas regiões do Brasil que tem garimpos que são legalizados, né, assim, não no sentido de você vai conseguir um laudo, porque isso assim é muito raro. Às vezes até a própria indústria de joias não consegue, ou tipo dizendo da onde veio o cristal, se aquela pedra é pura, né? Tem também gente que tinge o cristal e Muda a cor dele. essas tintas são tóxicas, que queima a pedra, então tudo isso é ponto de alerta. E aí essa lapidadora, ela consegue meio que minimizar os impactos, porque ela só compra de fornecedores que ela conhece, que ela confia, que são garimpos menores, em regiões que você consegue ter acesso, que você consegue ir lá ver o garimpo. Então eu gosto de ter esse cuidado, é uma particularidade minha. E o fato de ser lapidado por uma mulher que estuda a prática, ela jamais vai lapidar um cristal tóxico ou um cristal num estado que vai ser prejudicial para a mulher. Então esse também é um ponto de alerta para quem está começando. Você falou da questão que você usou em várias fases da sua vida e uma delas foi a gestação. Pode usar tranquilamente na gestação? Na gestação é contraindicado, mas as mulheres que são praticantes há mais tempo e que têm uma segurança com essa técnica, elas podem se sentir confortáveis usar. Eu não usei em toda a gestação, eu usei em alguns períodos e me auxiliou muito, principalmente para me conectar mais assim com o bebê, com a minha espiritualidade e também para massagear o períneo, porque o que acontece nos benefícios, na lista de benefícios dos Yoni Eggs, existe também o benefício para as mulheres que querem ter um parto natural. As praticantes de Yoni Egg conseguem isso com mais facilidade porque elas têm consciência do canal, tanto que na hora que a gente vai retirar o ovo, a gente fala que a gente vai parir o ovo, porque você faz respirações e movimentos para induzir o ovo a encontrar esse caminho. Então tem uma relação muito bonita com o ato de parir um bebê. E assim, a minha gestação ela não foi planejada e eu meio que hoje eu consigo perceber que eu fui guiada pela espiritualidade para que eu tivesse que todo esse caminho, as práticas e o trabalho com as Yoni Eggs me auxiliassem durante o parto, né? Então assim, quando eu engravidei, eu fui numa fisioterapeuta pélvica e ela me recomendou uma série de exercícios porque eu queria parir o mais natural possível. E ela recomendou a massagem perineal, que é uma massagem que você faz com os dedos. E eu utilizava a minha Yoni Egg para fazer a massagem perineal e foi ótimo. Fiz alguns exercícios também, porque tem práticas para você
os mesmos exercícios que a gente faz com o Yoni Egg, a fisiopélvica, ela vai indicar você fazer sem nada, para você fortalecer e prevenir a incontinência urinária, por exemplo, o Que é muito escape. comum, né? Às vezes até na gestação as mulheres têm, e eu não tive nada, zero na gestação, e eu pude praticar. Não é legal fazer nos 3 primeiros meses e ali mais perto do final, porque tá tudo mais sensível. Então, tem uma janela ali que é segura de ser feita na gestação, mas assim, não é recomendado mulheres que nunca praticaram, tô grávida, quero fazer. Não faça. Não recomendo, não é seguro. Você falou, então, quando você atende uma pessoa, você ensina também essas respirações, tudo isso. Sim. Todo esse processo, pega literalmente na mão, Não. fazer tudo junto. E o legal é que dá para ser feito online também, e eu gravo uma meditação por áudio, né? Então eu gravo esse áudio personalizado para cada mulher, onde ela tem a possibilidade também de colocar o fone e ter a minha voz ali guiando ela durante a prática que ela vai fazer ali os 20, 30 minutos. Então tem essa forma também, que é uma conexão que eu encontrei de estar perto ali das mulheres mesmo quando eu não tô. Que incrível, adorei isso. Bem personalizada. Sim. Muito legal. Eu queria falar um pouquinho sobre os livros. Você trouxe alguns livros aqui, um a gente já falou, mas me fala um pouco sobre os outros, porque eu gosto sempre de indicar alguns livros, então eu queria ver o que você trouxe pra gente. Bom, esse aqui é um livro que eu gosto bastante de estudo mesmo, e é muito legal também para quem quer começar, né? Existem pouquíssimos livros sobre Yoni Egg, tá? Já adianto, esse é um dos mais raros e é de uma escritora brasileira, uma terapeuta, pesquisadora. Chama Yoni Egg, a pedra filosofal da consciência feminina, desvendando o universo com o ovo vaginal de cristal, da Devalaio. E esse livro, ele é um compilado com vários temas, desde pedras tóxicas, a natureza desse trabalho, como surgiu, polêmicas que existem com relação ao uso dos Yoni Eggs. Então, assim, é um livro pequeno, bem gostoso de ler, mas que tem informações muito preciosas, então recomendo demais esse livro. O das Tigresas Brancas, que eu falei. A gente já falou, que é incrível. E tem esse aqui, que é um livro que eu tenho uma conexão bem especial, espiritual, que não tem nada a ver com Yoni Nem Egg. precisa, foi o que eu falei, também traga livros que você sinta conexão, Sim, né? que é o livro Cartas de Maria Madalena ao Mundo, da Fernanda Zanin. É um livro poético e ele traz... são cartas, como se a própria Maria Madalena tivesse escrito essas cartas com base no apócrifo, né? Existe um Evangelho de Maria Madalena, que é um livro apócrifo, e ela traz de uma linguagem, assim, muito tocante, muito profunda, e é um livro que, assim, eu tô bem conectada ultimamente, já li algumas vezes. Algumas vezes. E, assim, as cartas você pode, pegar uma e ler, hoje eu quero ler a carta 15, são 22 cartas, Elas né? não têm relação necessariamente. Tem relação, mas você consegue ler também elas separadamente. E o número 22 é uma simbologia muito forte, porque é o dia que se comemora o dia de Maria Madalena, então tem 22 cartas. É um livro muito bonito e fala muito sobre esse amor, né? Como se fosse... Tem as Cartas de Cristo, né? Que é um livro bacana que eu gosto também, mas é uma visão feminina, né? Essa visão crística, só que na sua polaridade feminina. Inclusive, eu guiei uma jornada, eu tenho um projeto que é a Jornada Ventre Cristal, que foi o projeto que nasceu com a chegada da minha filha, que são grupos que eu conduzo com Yoni Egg, com a medicina do cacau, que também sou iniciada, e com o Sound Healing, né? E aí, a grande potência desses grupos é que a gente introduz o cristal, faz a prática e no final eu toco as tigelas, então rola uma super conexão, porque o som, as ondas vibratórias que a gente toca na tigela, elas vão conversar com o cristal dentro da gente. Então, assim, recomendo demais. Inclusive, você está super convidada. Super aceito o convite. Para conhecer, é muito lindo e é um círculo mesmo de mulheres onde a gente adentra esse lugar matriarcal, onde as mulheres não precisam competir entre si, onde a gente vai se olhar, vai se acolher, e é algo tão necessário assim. E eu vem mulheres de todas as idades, né? Desde de mulheres novas até mulheres mais velhas que já são avós, e poder trocar olho no olho e conversar nesse campo assim de igualdade.
é muito revolucionário, assim, é muito bonito. Então, além do trabalho individual, tem esse projeto, né? E esses livros, assim, eu trago às vezes, por exemplo, nessa jornada que eu fiz com a JASP, a gente estudou o livro das cartas de Maria Madalena, então foi bem Que especial. combina bastante, né? Sim. Tem uma conexão bem boa. Eu queria trazer uma coisa que eu lembrei, na verdade, na hora que você pegou o livro. 2 coisas que eu acho que são importantes da gente falar. Quem não pode, de jeito nenhum, usar os Yoni Eggs e quais são os mitos que existem em cima deles. Sim. Acho que essas 2 coisas ficaram faltando e é importante a gente falar. Perfeito. Olha, é super contraindicado, não pode ser feito em mulheres que nunca tiveram uma relação com penetração, tá? Mulheres jovens que não tiveram essa troca sexual com a penetração. Toda mulher que estiver menstruando, né, durante o período do sangramento, e mulheres que estiverem com quadros infecciosos, inflamatórios ativos. Então, crise de herpes, candidíase, infecção na fase aguda, na fase ativa. Então, se essa mulher tá com essa crise ali, e as mulheres no período de resguardo, né, depois do parto, todo o canal fica machucado. Então, precisa esperar bastante para voltar a praticar. Tem um ponto também que acho que eu não falei na hora que eu disse da minha experiência, é que todo esse trabalho com a Yoni Egg antes e durante a gestação que eu fiz, ele promoveu um preparo do assoalho pélvico a ponto de evitar a laceração, né? Então, eu lembro assim, depois vendo o vídeo do parto, a parteira falando, nossa, saiu, minha filha nasceu grande, a placenta também foi grande, na hora que saiu tudo ela falou, uau, saiu sem fazer uma gota de sangue, e de fato não teve sangue no meu parto, foi ter depois, quando começaram a sair os coágulos, né? E aí, na hora eu nem me toquei. Depois, quando eu já estava ali com a minha filha, né, com 6 meses, que eu comecei a escrever sobre a experiência, eu falei, cara, toda essa experiência com os Yoni Eggs me preparou para ter esse parto super positivo, sem laceração. Então, mais mulheres precisam acessar isso, né? E aí, esse processo de não usar logo imediatamente depois do parto é uma contraindicação. Se tiver qualquer machucado, se tiver ali dolorido, ou se ela estiver fazendo algum tratamento mesmo de questões vaginais. Mas é importante conversar com o ginecologista se tiver alguma contraindicação, né? Eu conversei muito com a minha ginecologista obstétrica depois do parto, quando eu fui voltar a fazer, e ela super recomendou, me falou quando que podia, quando que não podia. Até para ajudar depois também, né? Exato. No fortalecimento. Tem algo, eu já ouvi terapeutas contraindicando para mulheres que têm DIU, mas isso não é um mito, né? Já entrando nesse próximo gancho. Não tem problema nenhum. A única coisa que eu recomendo é que a mulher ela observe e faça um tempo menor de prática até ela se sentir confortável. Porque tem mulheres que têm DIU que não sentem nada, que seguem a vida normal, mas tem mulheres que sentem muita cólica, por exemplo. Não tem contraindicação a não ser dela perceber o limite do corpo dela. Acho que são esses os pontos, né, que não podem ser utilizados. E sobre os mitos, tem essa questão que eu falei, né, do DIU. Tem a questão, a mulher que toma hormônio. Eu acho que assim, tem benefícios muito maiores. Lógico que a mulher que toma anticoncepcional, que tem DIU hormonal, ela não vai sentir tanto o ciclo dela como deveria, a percepção mais natural. Porém, ela pode se beneficiar de todo o resto. Que é a parte energética, Exato. né? A parte da questão evitar algumas doenças, enfim. E essa questão, né, da ciência versus as práticas integrativas. Nesse livro da Devalayo que eu mostrei, ela até fala de uma polêmica nos Estados Unidos, de uma ginecologista norte-americana que contestou uma entrevista do Goop, onde foi abordado o tema Yoni Egg e deu um boom, assim, tipo uma febre de mulheres praticando, e esse assunto começou a vir à tona. E essa ginecologista, que era uma especialista em tratar patologias relacionadas ao útero e canal vaginal e ao órgão genital feminino, ela ficou muito incomodada e ela fez uma tese e publicou uma matéria falando que isso era pseudociência, né? E aí essa polêmica, nesse livro, a escritora, ela apresenta contrapontos para todos os argumentos que ela trouxe, né? Primeiro que para você
considerar algo pseudociência, você precisa ter muitas provas de que aquilo é disfuncional, né? De que aquilo realmente não funciona. E a gente tem o contrário, muitos casos de sucesso, né? Inclusive esse meu que eu falei e de tantas outras mulheres que eu atendo. E existe esse ponto que ela traz, o ponto de que o ovo pode armazenar fungos e bactérias. Mas se você tiver o cristal na lapidação correta, sem rachadura, é importante falar que não pode ter o buraquinho, porque eu já vi vendendo com aquele buraquinho que tem uma cordinha, sabe? Sim. Não pode, porque o buraco pode armazenar bactéria e a cordinha, pode até machucar, porque se você tentar puxar e seu corpo não estiver pronto para soltar o ovo, pode causar uma lesão. Então, essa questão de fungo e bactéria também é mito, porque você tem um preparo que você vai higienizar o ovo, né? Inclusive eu ensino isso, higienizar ele para deixar ele apto, sem nenhum risco de contaminação. E essa questão de que, como assim o útero carrega energias negativas, ou o útero e todo o aparelho reprodutor, né, que a gente chama de ione dentro do Tantra, que não é só a vulva, né, é todo o aparelho genital, canal e o útero, né, tudo isso é ione, porque ione significa portal da vida, passagem da vida, que é todo o nosso aparelho. Então ela fala nessa tese dela que a gente não deve se basear por esses conceitos, porque o útero ele é simplesmente um órgão fisiológico que não tem nada a ver com o emocional e blá blá blá. Então, também é algo que cai por terra, porque a gente sabe, a gente sente. Sente na pele. Qualquer mulher que cicla, ela sabe. Exato. Ela faz. Cicla assim, que eu tô falando que o anticoncepcional, ele vai dar uma mascarada ali. Então, você não vai conseguir sentir muito. Agora, para o anticoncepcional, você vai sentir de maneira visceral. Visceral, não exato. tem como negar. Sim, acho que é isso. Você falou de casos de sucesso. Eu queria... fala 2 que você consiga trazer pra gente. Sim. Tem uma paciente minha que ela é de fora de São Paulo, eu trato ela online, e ela me procurou com, acho que essas queixas são bem comuns, né? O escape de urina, sintomas de menopausa, e ela me procurou com essas queixas e falou que ela estava realmente tendo dificuldades na parte sexual e também queria aumentar uma conexão com o feminino dela que também estava de lado. E aí a gente começou com a pedra transparente e aí depois a gente foi avançando. E os casos de sucesso, eles são muito mais com essas pacientes que decidem fazer um desenvolvimento, né? E ela chegou uma mulher bem mais velha, que não quis ter filhos, então assim, não tinha essa questão dos filhos, foi o processo mesmo de envelhecimento do corpo e da menopausa. E aí ela começou a praticar, daí ela me deu um depoimento, ela falou assim, eu fiquei impressionada que com 2 semanas eu fui pular num trampolim e eu já não tive escape. Que incrível. E aí os outros benefícios, né, a parte sexual foi melhorando e isso me fez querer ficar com a Thalita e fazer mais vezes. Aí depois ela veio e voltou e foi fazendo outras pedras e ela tá assim... Toda vez que eu falo com ela, eu falo, cara, você me dá muito orgulho, porque eu fico feliz de ver as mulheres que se dedicam, né, porque... Você vai receber à medida do que você se dedicar e que você entregar, né? Sim. Então tem esse caso que eu gosto bastante de trazer, porque foi algo muito rápido até, eu achei. Mas tem outro caso também de uma moça que veio nos grupos, né? Que vem nos grupos presenciais. A gente tá na 9ª edição, né? Inclusive vai acontecer esse sábado agora. E ela vem todas, desde a primeira. E ela chegou assim... completamente apagada, completamente triste, cheias de trauma, cheias de questões muito profundas que envolviam os filhos, né? Uma história muito triste, assim, que envolviam os filhos dela, relacionamentos traumáticos. E ela estava vivendo uma relação abusiva, em que ela começou a desconfiar de traição e tal. E aí ela começou a fazer, veio nas jornadas e aí ela foi falando comigo, ela saía muito tocada e sempre me dava relatos de que ela sabia que tinha algo muito importante que ia acontecer. E aí com o passar do tempo,
tudo foi ficando claro. Ela descobriu de fato a traição, ela decidiu romper o relacionamento. E aí, conforme ela ia vindo nas outras edições, iam virando chaves. Aí ela descobriu que ela tinha uma questão no chakra laríngeo. E aí foi uma edição que eu fiz com a Jade, com as Tigresas Brancas, que eu convidei a Joana, uma amiga minha que ela é cantora de música de rezo, conduz cerimônias de ayahuasca. E ela fez uma vivência de canto terapêutico, né? Junto com a prática Yoni Eggs. E aí, essa paciente, depois ela me relatou que ela sentiu assim um desbloqueio, que ela conseguiu falar para diferentes pessoas da vida dela que estava travada há anos. E ela já era uma senhora também. Ela conseguiu simplesmente colocar para fora tudo que estava preso e isso trouxe assim muito alívio para ela. E foi um caso que me emocionou demais também, assim, me deixou muito grata e feliz de poder fazer parte, sabe, dessa pequena transformação na vida dessas mulheres através dessa ferramenta tão linda. Que linda, que histórias muito bonitas, que prospere, né, para mais pessoas, Sim. que se multiplique. Sim, é o meu desejo, que cada vez mais mulheres acessem essa ferramenta de cura, de elevação e de promoção de saúde, né, que eu acho que é o principal, é o que a gente está precisando. Exatamente. Tem alguns projetos em andamento, eu sei que você acabou de falar que vai ter sábado, mas não vai sair, né, o podcast até, infelizmente, mas você faz outras edições. Sim. Que são encontros, né? Isso. Vai acontecer uma edição muito especial, que a gente vai lançar inclusive nesse sábado, que é a Jornada Ventre Cristal. Ela geralmente acontece em São Paulo, no nosso espaço, que você já foi lá conhecer. Conheço. E aí é uma tarde inteira, geralmente aos sábados, das 3 às 7. É um período longo que a gente vai mergulhar, estudar profundamente, praticar. Geralmente essas jornadas são iniciações, então essa agora vai ser com a Pedra do Citrino. Então a gente vai fazer com as mulheres que estiverem presentes a iniciação delas nessa joia e dali então elas vão seguir aquela prática durante 30 dias. E aí a próxima edição vai ser em novembro. Novembro, eu acredito que o podcast já vai ter saído. Novembro vai ser uma edição muito especial, porque não vai ser a jornada só em São Paulo, vai ser uma imersão de um dia, vai ser um sábado inteiro, num espaço muito lindo no Canto da Mata, que é o espaço de uns amigos nossos, que fica em Mairink, 1 hora de São Paulo, bem pertinho. E aí a gente vai fazer, então, um dia inteiro de ventre cristal e vai ser uma edição onde a gente vai trabalhar a pedra do quartzo rosa, né? Então, essa edição que é chamada Templo de Vênus, né? Então, a Jornada Ventre Cristal, Templo de Vênus, com a iniciação ao quartzo rosa. Então, a gente vai adentrar esses mistérios, não só da pedra do quartzo rosa, que é uma pedra venusiana, né? De conexão espiritual com esse planeta que trabalha o amor, que trabalha essa energia mais pura e bela, então ela traz um aspecto até maternal, assim, um amor mesmo bem puro, e trabalha muito essas questões relacionadas ao chakra cardíaco, né? Só que a ideia dessa edição é trazer isso para as mulheres como um lugar de incorporar essa beleza, esses aspectos venusianos, né, de uma forma gentil, amorosa, para que elas saiam dessa edição com essa ferramenta, né, para ser aplicada no dia a dia, mas com essa consciência que nesse momento onde a gente está enfrentando guerras, onde a gente está enfrentando doenças, coisas que são muito tristes e que minam a nossa energia vital, por consequência de uma estrutura extremamente rígida e patriarcal, o que está faltando no mundo é energia feminina. Sim. Então vai trazer mesmo assim essa doçura, vai ser uma edição que eu estou transbordando assim para poder levar. E vai ser legal porque vai ser num espaço integrado à natureza. Pela primeira vez não vai ser em São Paulo, então vai ser bem especial. Já fica o convite para você e para quem mais sentir de estar aí com a gente. Tem já a data? Tem. Vai acontecer no dia 9 de novembro. 9 de novembro. Um sábado. 9 de novembro. Vai começar de manhã. Vou deixar tudo marcado bonitinho. Vai ser das 10 às 7. Ótimo. Acho que é isso, né? Tanta coisa que a gente conversou. Eu nem sei quanto tempo deu, mas acredito que deu o quê? 1 hora, 1h30 de entrevista, que é incrível. Adorei falar sobre esse assunto, me deu muita luz, muita explicação, que era algo que eu, fiz uma pequena, usei errado, mas tudo bem.
Aprendizados. Iniciante. Mas agora eu já tenho a explicação de uma pessoa que é especialista, né? Posso rever também, posso marcar também um dia pra gente, pra você segurar minha mãozinha, né? Com certeza. Vai ser uma honra. Te agradeço muito. Para mim é sempre especial falar sobre isso. Fiquei muito grata com o convite e fico aqui à disposição quando você precisar. Muito obrigada. Obrigada, muito grata. Que essa energia de luz, de amor e dos cristais, que elas consigam prosperar e ampliar para mais mulheres. Que assim seja. Que assim seja. Grata. Muito obrigada. E para você que está com a gente até agora, muito obrigada. Esse episódio ele vai ficar disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Quase estava errando agora, mas é no YouTube, tá, gente? Não vou errar. Então ele vai estar disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Se precisar entrar em contato comigo, pode ser pelo meu Instagram, que é gabrielasantia.go. Se precisar também entrar em contato pelo Instagram do Infinito, é infinito.cash. Estamos aqui, deixe os seus comentários, compartilhe, né, para as pessoas, para mais mulheres, para que elas tenham um pouquinho mais de conhecimento dessa medicina. Eu falo que conhecimento é poder. Então curta o canal, que ainda vai ter muita coisa legal. Muito obrigada!